Olá pessoal, bem-vindo de volta ao nosso canal Terapia Além da Superfície. Hoje estamos aqui novamente reunidos para falar sobre o TDAH, mais especificamente dicas para lidar com o TDAH. Então, meninas. Bom, a primeira, eu acho que talvez a mais importante é lembrar que pessoas com TDAH, né, que têm um funcionamento do cérebro um pouco diferente. E lembrar que o esquecimento faz muito parte do TDAH. Então, uma dica importante é que anotem. Anotem, seja digitalmente, seja de forma manual, né, o que vocês têm para fazer. É uma forma da gente não esquecer, né, assim, as tarefas que tem para fazer, as atividades que tem, realmente o dia, assim, e não precisa ser especificamente o que tu vai fazer, né? Pode ser, por exemplo, lidar com um checklist, mas um checklist mais aberto, vamos dizer assim, né? Por exemplo, eu vou trabalhar das 8 da manhã às 5 da tarde, né? Não especificamente o que tu vai fazer no trabalho, porque o que tu vai fazer no trabalho vai depender do dia do teu trabalho, vai depender do que tu trabalha e tudo mais. Então, ali, colocar essas coisas na agenda, escrever. Tem um médico na quarta-feira, às 9 horas da manhã, né? Escrever, porque a pessoa com TDAH, ela não vai lembrar na outra semana que ela tem por exemplo, o médico na quarta-feira, às 9 da manhã. Né? E aí que é um importante também, né? Não é só criar a lista e deixar lá. Visível. Você precisa, na verdade, olhar essa lista diariamente. Você tem uma lista, obviamente, de botar na agenda os compromissos a longo prazo, mas também fazer, quem sabe, uma lista de forma do dia. O que eu tenho que fazer hoje? E você olhar essa lista do que você tem que fazer hoje. E analisar, nem que seja todo final do dia, o que você tem que fazer amanhã. Né? Amanhã eu tenho algum compromisso? Não. Beleza. E ser uma lista realista. É. Né? Porque não adianta eu querer fazer milhões de coisas, vou fazer uma lista de um mês que eu quero resolver em um dia. E até porque essa lista vai te causar frustração, porque muito provavelmente tu não vai conseguir fazer tudo que tá na lista ali, né? Porque inicialmente é aí que tá, precisa virar rotina essa escrita, né? Então, lembrando também que não é antes de dormir que faz essa listinha, né? Que isso pode gerar ansiedade. Então, faz ao acordar, o que eu vou fazer nesse dia, tá? Eu tenho isso. Sendo realista com as coisas, não vai querer colocar, por exemplo, ler um livro, sendo que tu não tem nem tempo de ler o livro, né? Porque isso vai gerar frustração depois e tu vai acreditar, a lista não funciona pra nada, eu não fiz, né? Não fiz todo o checklist ali. Bom, mas tu não fez porque realmente não estava cabendo ali na tua realidade. Então, ser realista com a tua rotina. E eu sei que é sobre dicas, mas tem uma coisa que me pega muito, é o fato de que o TDAH, ele tem grande probabilidade de eu tenho um compromisso na minha agenda e acabou o dia, eu não faço nada, porque eu tenho esse compromisso. Eu passo o dia inteiro só pensando nesse compromisso. Isso também é possível. Então, uma das coisas que eu faço para os meus pacientes que têm TDAH, tanto eles sendo crianças quanto adultos, é fazer um cronograma do dia. Né? Criança é muito mais fácil, você consegue estruturar isso, porque como mãe, como pai, faz com que a criança respeite esse cronograma, é muito mais difícil pro adulto, mas se você conseguir estabelecer, tipo, não, eu tenho esse horário, eu vou na academia, eu tenho este horário, eu vou ler um livro, eu tenho este horário, eu consigo fazer isso, ok, mas você tem que ser realista também no seu dia a dia, não adianta também, que nem ela falou, vou fazer 3 coisas e vou achar que vou dar conta, porque não vai. Porque tu tem que respeitar também a localização, o deslocamento, como que vai ser. Se dentro desse teu dia, você tem liberdade para respeitar esse cronograma, porque às vezes as coisas acontecem. Né? Os imprevistos, né? Entender que pode acontecer. Aquilo tu programou, sei lá, realmente, de ir pra academia, tá? E sei lá, tu chegou lá, tá sem luz a academia. Né? Ou, sei lá, o teu carro estragou, né? Coisas que acontecem. Também não dá pra ter uma rigidez tão grande, né?
E aí entra já outra dica também, que é a noção de tempo que o TDAH ele perde, né? Então, achar que, por exemplo, eu vou na academia, já usando o exemplo da Nadab, eu vou na academia às 6 horas da tarde e vou chegar em 10 minutos como se fosse às 6 da manhã. Não é a mesma coisa, né? Então, ter alarmes pode ajudar o TDAH a ter a noção de tempo, né, de quanto tempo eu fiquei aqui, quanto tempo eu gastei, né, na academia, no deslocamento e tudo mais. Pode ser que ajude a criar essa noção, porque o que eu imaginava perder, sei lá, meia hora, eu acabo perdendo uma hora e meia naquilo, né? Então acaba perdendo a noção, não tem uma noção de tempo ali. E a gente tem um sistema que já é, assim, por uma parte da população já é conhecido, né? Que é a questão dos despertares, né? O Pomodoro, né? Que é os 25 minutos e tem aplicativos que são para isso, né? Que basicamente o que é? É 25 minutos de atenção plena, vamos colocar numa atividade, e intervalos. Daí ele faz intervalos de 5 minutos, né? E daí mais 25 minutos tu fazendo a atividade. E tu tem que parar. Por quê? Pelo sistema do cérebro, de que tu se sente motivado a continuar fazendo a tarefa, tá? Porque você tem, né, pequenas recompensas durante o processo. E o cérebro do TDAH adora uma recompensa, né? Então, é bem interessante essa dica mesmo. Criar metas mais realistas no dia a dia, objetivos ali que você consegue executar de uma maneira muito mais fluida. E sim, o TDAH, ele consegue fazer coisas mais difíceis e as mais fáceis serem mais complicadas para eles. Mas isso não significa que você não vai conseguir executar uma tarefa simples. Então, se você consegue botar na tua lista, não, hoje eu vou arrumar a cama, é um problema, você coloca nessa lista, você consegue arrumar a cama, você se sente beneficiado. E se você repete esse padrão, você consegue executar depois de uma maneira mais fluida. Outra coisa importante que é interessante de pensar no TDAH, né, é evitar a questão de uso de estimulantes durante o dia, né? Então, assim, porque às vezes a gente entra muito na questão, né, de cafeína, estimulantes, enfim, e isso daí, tipo, não é pra eu ficar ligado, tá? Tu fica ligado, às vezes tu fica ansioso, tu não fica ligado, tu não consegue desenvolver do mesmo jeito, tirando que prejudica aí o sono também, tá? Então, assim, tanto que é a recomendação, assim, que eu passo de maneira geral para os meus pacientes, assim, depois das 2 horas da tarde, evita usar, né, qualquer estimulante. Por quê? Porque pode prejudicar o teu sono. E daí aquela questão assim mas eu durmo bem. Daí eu pergunto pra pessoa, tá, dorme bem em que sentido? Tu acorda descansado? Daí a pessoa olha pra mim e diz, mais ou menos. Eu disse, não, então tu não dorme bem. Não quer dizer que tu dormiu a noite toda, quer dizer que tu dormiu bem. Né? É a questão do sono reparador. E sim, né, é comprovado que o uso de estimulantes acaba aí prejudicando, né? E que quando a gente fala do TDAH ainda mais, né, essa questão de concentração também, né? E o dormir, não dormir bem, daí eu entro até numa outra dica, rotina do sono. Né? Higiene do sono. Higiene do sono. Muito importante. Muito importante, porque tu não dormir bem prejudica toda a questão tua de concentração, de foco, enfim, e o teu dia não vai render, né? Então, assim, o teu sono vai determinar como é que vai ser o teu dia a dia, né? E sim, né, é difícil fazer né, essa rotina do sono, enfim, esse ritual do sono, porque a gente está muito condicionado com a questão da tecnologia também, né? E que daí o cérebro acaba ficando mais ligado, como até a Lu falou, né, da questão do fazer a lista antes de dormir. Isso, mas daí eu coloco no papel, não, mas tu vai dormir pensando naquela lista e tu não vai conseguir desligar. E tem uma outra questão em relação ao sono que tu trouxe, né? Que sim, você acaba não se concentrando bem e tudo mais, só que também tem a questão emocional. Quando você não dorme bem, você acaba acordando e se tornando mais irritadiço. E lembrando que o TDAH, ele já tem uma desregulação emocional. Então, ele
ele é intenso demais em algumas coisas e é intenso demais também na irritabilidade. Ele não consegue conter muito a irritabilidade. E isso é algo, sim, trabalhado na terapia. A gente pode criar estratégias para lidar com isso, que é as que a gente também não gosta muito, né? Que é de parar, pensar, criar uma estratégia sobre aquilo ali antes de agir. Mas como o TDAH é impulsivo, ele acaba agindo antes de qualquer coisa, antes de lembrar da tarefa. Então é importante que vocês consigam se comunicar com os sentimentos de vocês consigam nomear os sentimentos de vocês consigam identificar algo que está irritando lá atrás, porque não é uma irritação assim, é algo que cresce, e se a gente conseguir identificar isso, a gente consegue controlar as situações. Né? Em todo caso, dormir bem ajuda você também a melhorar o seu humor. Se alimentar bem ajuda você a melhorar o seu humor. Fazer exercício ajuda você a melhorar o seu humor. Mas não adianta você fazer um exercício que você não quer. Você precisa encontrar algo que te dê prazer, que ative a tua dopamina. Não adianta você fazer academia que você vai odiar aquilo, vai ficar com raiva daquilo. Você tem que fazer algo que faça sentido pra ti. Pode ser natação, música, pode ser academia, pode ser corrida, pode ser o que for, mas que vocês encontrem sentido nisso também, que dê prazer pra vocês fazer isso. Eu acho que uma outra dica importante, né, pegando até o que tu falou ali, Tati, da questão, né, da irritabilidade, enfim, e eu acho que entra que a gente acaba não falando tanto isso no TDAH, né? Acaba falando isso muito pro autista, né? Pro autismo, a questão da hipersensibilidade sensorial, né? Então, assim, lugares com muito barulho, né? Muito estímulo, às vezes texturas, às vezes, né? Situações que isso pode gerar um gatilho de irritabilidade, né? E que tu não sabe muitas vezes, tipo, da onde que vem, né? E daí a importância de literalmente, estou ficando irritada, isso está me incomodando, tem algo me incomodando, o que está me incomodando? Algo está me incomodando. Às vezes é a claridade demais, né? Às vezes é o barulho demais, às vezes é um barulho, e às vezes não precisa ser um barulho de uma muvuca, assim, um monte de gente junto. Às vezes é um barulho repetitivo, uma goteira, às vezes incomoda. Né? A etiqueta de uma blusa, Luz. né? Então, assim, são muitas coisas. E daí que é a importância ali, né? Sem dúvida, eu acho que a maior dica que a gente pode dar é fazer terapia, né? Pra se autoconhecer, né? O autoconhecimento. E tu entender, né? Por exemplo, o dia que eu não dormi bem, eu sei que eu não vou produzir tanto e eu saber fazer a minha lista sem tanta rigidez que nem... né? Que nem ontem que eu tava super produtiva e dormi bem, fiz atividade. Isso, daí eu sei que eu não dormi bem, então peraí, então hoje eu vou fazer a minha rotina do sono, vou melhorar e tal. Vou cuidar, vou cuidar o que eu vou comer, não vou comer coisas muito processadas, né? Vou comer coisas mais naturais para o meu corpo não sentir tanto, vou evitar o uso de cafeína, sabe? Então, assim, tu vê que é uma engrenagem, né? São muitas coisas, não é uma coisinha só, são muitas coisas juntas. E claro, aqui a gente só deu uma pincelada, né? Uma introdução sobre, mas que sim, pode ajudar aí muitas pessoas, né? Na verdade, a terapia é essencial, principalmente para lidar com o TDAH adulto, claro, infantil, obviamente, mas o adulto para controlar essas questões emocionais, para controlar essas questões de relação, porque também tem questões que prejudicam o relacionamento, tanto com amizades quanto com um companheiro, de como lidar com essa situação, porque o TDAH às vezes ele pode ser muito explosivo se ele não souber trabalhar, ele pode ser muito dificultoso de lidar se ele não tiver estratégias para se autorregular. E aí entra a terapia, né? A terapia é essencial, tipo, é algo que não é discutido e não é questão tipo assim, tá, mas eu tô bem e tudo mais, mas você consegue regular suas emoções hoje?
E entrando nisso já vem um histórico, né, do que um paciente com TDAH normalmente escuta na infância, né, e acaba reproduzindo isso de eu não sou capaz porque eu tenho TDAH, eu não consigo, eu sou desatento. Sim, tu consegue, mas precisa de estratégia ali, e é muito o que a Nadab falou também, autoconhecimento pra entender que, bom, hoje talvez eu não vá ser tão produtiva assim. E se respeitar. E se respeitar e entender o que eu posso fazer e o que funciona na minha realidade. Ah, não, então, sei lá, tenho tempo pra fazer mais essa atividade, então vou fazer mais essa atividade, né? Vou reduzir o meu tempo de tela, né? Que gera ansiedade. Então, tudo isso com a terapia super. A pessoa super consegue lidar com o TDAH. Bom, pessoal, então hoje a gente falou um pouquinho sobre dicas do TDAH. Sigam a gente aqui, né? Compartilhem o nosso vídeo e se tiverem sugestões também comentem aqui embaixo, né? A gente vai ficar muito feliz de ler o comentário de vocês. Então é Tchau. isso. Beijo. Tchau.